Olá, meus irmãos, a graça e a paz. Hoje vocês estão nos vendo em um cenário um pouquinho diferente do nosso convencional, um pouquinho diferente do nosso dia a dia, que agora todos nós sabemos do momento que estamos vivendo. Então estamos aqui com você em casa, no ambiente familiar, no ambiente de casa, para que você possa se sentir ainda mais à vontade, para que você possa cultuar com a gente e aproveitar mesmo esse momento aí com a sua família, no seu lar, aquelas pessoas que você ama próximo de você, para que a gente possa ter esse contato mesmo que conectado. Agora nós estamos, o mundo inteiro está tendo essa noção que, independente de placas, nós somos uma única igreja reunida em diversos lugares, em diversas casas, em diversos apartamentos, espalhados por aí, como um só corpo onde Cristo é o cabeça. Então aproveite esses momentos, louve conosco, ore conosco, para que você possa ser abençoado, para que você, sua casa, possa ser aí tocado através do Espírito Santo, porque nós sabemos que a igreja não é um local físico, a igreja somos nós somos templo do Espírito Santo, nós somos corpo, e a palavra de Deus fala, o próprio Jesus fala, que não é em um monte ou em outro monte que nós iríamos adorá-lo, mas que os verdadeiros adoradores iriam adorá-lo em espírito e em verdade. Então, independente do lugar que você estiver, independente de como você está vendo, se pelo Instagram, se pelo Facebook, mas que você possa se entregar completamente aí no seu lar, para que você receba assim a presença do Espírito Santo e tenha já essa convicção que Ele está dentro de você. Então eu gostaria de orar agora. Pai, muito obrigado, Deus. Pai, nós sabemos tudo que está acontecendo ao redor no mundo, mas nós temos a convicção, Pai, de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Então nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade. Te agradecemos pela tua fidelidade, ó Deus, e pelo teu cuidado conosco, Pai. Eu peço que hoje, ó Deus, essa igreja, a igreja do Senhor, essa igreja invisível que hoje está reunida em diversos lugares pelo mundo, Pai, que o Senhor venha tocar, que o teu Espírito Santo venha alcançar cada uma delas, ó Pai. Muitas igrejas, Pai, muitas pessoas conectadas, ó Deus, fazendo um culto de uma forma às vezes diferente, de uma forma com uma experiência nova para diversas igrejas, Deus. Mas sabemos, ó Pai, que o Senhor está presente em todos os lugares, ó Pai. Então nós liberamos, ó Deus, palavras de cura, ó Pai. Nós liberamos uma palavra de convencimento das pessoas através do Teu Espírito Santo, ó Pai, de renovação ali do lar, ó Pai, do vínculo familiar, ó Pai, que o Senhor venha trazer o amor, que o Senhor seja o centro dos lares, ó Pai, seja o centro, ó Pai, de cada família, ó Pai, para que todos juntos, ó Pai, possamos adorá-lo em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém. Que neste momento você possa levantar um aleluia ao nosso Deus. Você possa adorá-lo mais alto aí no seu lar, na sua casa. Que Ele esteja completamente aí dentro, neste momento, com vocês. Aleluia.
todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor. Me faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu, somente teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, não há outro Deus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Minha vida, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser. Eu vou construir.
era essa palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscá-los, veio pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Amor, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, viva está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome.
Deus está no controle de tudo. Fique em paz, tranquilize seu coração, porque Ele está no controle. Me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle. Pois tu estás, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Nós estamos cantando e declarando que o Senhor está no controle de todas as coisas, e essa é a convicção que nós precisamos ter. Eu queria orar juntamente com você aí na sua casa. Nós vamos fazer uma oração pela nossa nação, pelo nosso país, para que o Senhor venha fortalecer a cada um no seu lugar, na sua casa, onde estiver. Eu creio e dói no nosso coração falar que tem pessoas que podem estar assistindo de um leito de hospital, de um leito de um lugar, mas nós sabemos que basta uma palavra do Senhor e essa palavra lançada pode ser alcançada independente de onde essa pessoa estiver. E nós sabemos que Ele está no controle de todas as coisas. Então eu gostaria de convidar você aí na sua casa para orar conosco, para orar por essas pessoas, orar pela nossa igreja, pelas igrejas hoje. Aí dentro da sua casa hoje é uma igreja, você está reunido aí com seus familiares, pessoas que são membros desse mesmo corpo onde Cristo é o cabeça. Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por cada casa reunida, Pai, por cada família reunida nesse momento, Pai, em diversos locais, diversas cidades, em diversas nações. Pai, nós sabemos, estamos reunidos como corpo, Pai, clamando para que o Teu Espírito Santo venha sobre a nossa nação, venha, Pai, sobre o nosso país, sobre todas as nações reunidas nesse momento. Pai, que o Senhor está no controle, nós sabemos disso, mas pedimos que o Teu Espírito Santo entre em cada casa, Pai, em cada lar, em cada leito de hospital, que as pessoas possam ser alcançadas por essa palavra, Pai, uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento, para que elas possam ter essa convicção, Pai, que o Senhor está no controle, ó Pai. Então nós clamamos para que o Senhor seja o centro desses lares, ó Pai, para que o Senhor seja o centro da vida de cada um, Pai, que independente do lugar, ó Deus, independente da distância, as pessoas venham ser alcançadas pelo Teu amor.
alcançadas pelo Teu Espírito, ó Pai, que o Senhor venha em cada coração, em cada mente, ó Pai, que o Senhor traga o renovo, ó Pai, que o Senhor revigore as forças, que o Senhor traga de novo, ó Pai, a esperança que se por algum motivo se perdeu, ó Pai, traga de volta a esperança. A Tua palavra diz que o Senhor traz à memória aquilo que nos dá esperança, ó Pai, então traga a memória de cada pessoa, Deus, que já teve um encontro contigo, ó Pai. Se uma pessoa não teve, que esta seja a noite desse encontro, ó Pai, que essa Tua palavra possa entrar no coração e elas possam ser renovadas, ó Pai, através do Teu Espírito Santo, ó Pai. Então entra, ó Deus, preencha cada casa, ó Pai, preencha cada coração, ó Pai, preencha cada local que está conectado, ó Pai, com a Sua igreja, Pai, a Sua igreja reunida, ó Deus. Somos um só corpo, onde o Senhor é o cabeça, ó Deus. Então que em nome de Jesus, ó Pai, que o Teu Espírito Santo alcance, ó Pai, que o Teu Espírito Santo alcance cada coração, ó Pai, cada lar, ó Pai, cada relacionamento, ó Pai, cada família, ó Deus. Pai, coloca um coração puro em nós, ó Pai. Sara essa nação, ó Pai. Sara a nossa nação, ó Pai. Que o Senhor continue capacitando, ó Pai, as nossas autoridades, Pai. Capacitando e dando sabedoria aos médicos, ó Pai, para que eles possam sanar, ó Pai, essa pandemia. Nós declaramos a cura sobre a nossa nação, Pai. Nós declaramos a cura sobre as nações, as pessoas enfermas, que o Teu Espírito Santo venha visitar, ó Pai, para a honra e glória do Seu nome, que elas possam ser curadas, ó Pai, que possa ser um testemunho, ó Pai, que isso que está acontecendo possa fortalecer a Tua igreja, ó Pai, para que nós possamos voltar, ó Pai, à essência e ser igreja, ó Pai, e adorar em espírito e em verdade, ó Pai. Nós clamamos por uma nação santa, Pai, nós clamamos, ó Deus, por uma igreja viva, por uma igreja forte, ó Pai, por uma igreja não com templos enormes, mas para uma igreja, essa igreja invisível, ó Pai, que faz a diferença e honra ao Senhor nas atitudes do dia a dia, ó Pai. Nós clamamos, ó Pai, pelo Senhor, ó Pai, pela Tua bênção, pela Tua glória sobre cada casa, sobre cada vida, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Obrigado, Deus, obrigado, obrigado, Pai. Glória a Deus. Eu espero que você já tenha recebido muito do Senhor aí na sua casa. Eu tenho convicção que Ele já tem falado ao seu coração, assim como aqui nós aqui nesse ambiente já estamos cheios da presença dEle. Porque, eu repito, não é um local, não é um templo, não são paredes, são pessoas. O Evangelho está resumido e o Senhor Jesus, Ele se entregou por pessoas. Da mesma forma que Ele se entregou por mim, Ele se entregou por você, por todos esses que estão no seu lar, na sua casa. E é sobre pessoas que nós falamos, o motivo pelo qual nós nos reunimos é para alcançar pessoas. Então eu tenho convicção de que o Senhor já falou no seu coração, e eu tenho convicção que Ele ainda vai falar mais ainda no seu coração nessa noite. Eu queria aqui dar alguns recados antes de nós ministrarmos a palavra. Nós estamos nos empenhando aí para fazer uma programação online para você, para que você possa acompanhar e não deixar de se reunir conosco, mesmo conectado aí na sua casa, você ficar próximo da gente, para que nós possamos aí ter esses pontos de contato. Então olha só, nós estamos preparando uma programação online aqui. O domingo às 18h30 nós sempre teremos a transmissão do nosso culto até que isso volte ao normal, né? Até que nós aí venhamos ter uma boa notícia de um controle total dessa pandemia. Eu creio nisso, eu creio que o Senhor está no controle, eu creio que nós estamos refletindo muito sobre o ser igreja. Então eu creio que isso vai passar assim que todos nós entendemos o propósito do Senhor. A nossa programação ela vai variar de domingo, depois quarta-feira vamos ter também uma live às 20 horas. Na sexta-feira nós vamos ter os nossos GCs online. Pessoal do GC, nós nessa próxima sexta-feira vamos ter uma transmissão do nosso GC com o nosso supervisor de células. E também posteriormente a intenção é que cada líder faça aí o seu através do Hangout, que se reúne com a sua célula aí para não deixar de ter essa comunhão. No sábado, na sexta-feira ainda, vai ter o Plano das 10, o pessoal vai continuar a fazer também uma transmissão com o Douglas, lá da Lagoinha Alphaville, do Let's Flow. O
pessoal daqui também vai estar conectado com ele, você aí também, já fique ligado em tudo isso. Continue acompanhando as nossas redes sociais, que tudo vai estar sendo explicado, tudo vai estar sendo divulgado lá. E no sábado que teria o encontro do Elas, que é o nosso ministério de mulheres aí aqui da nossa Lagoinha em Sorocaba. Elas vão também fazer uma live, vão se encontrar aí para transmitir tudo aquilo que seria ali presencialmente, vai estar acontecendo, porém, dessa forma que nós agora estamos nos reunindo como igreja. Antes de nós entrarmos na ministração, eu queria passar mais um recadinho. Nós sabemos, e é uma responsabilidade nossa, como cristão, e tem um texto que eu separei que fala muito sobre isso, que está em 2 Coríntios, capítulo 9, no versículo 10, que fala: aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá, e aumentará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Aqui está falando do próprio sustento que vem direto do Senhor. Fala aquele que supre a semente, é o Senhor que supre a semente para nós diariamente, é Ele que nos dá o pão de cada dia. Ele fala que também Ele suprirá e aumentará a semente, é o Senhor quem dá e é o Senhor quem multiplica. Nós sabemos, a palavra de Deus nos diz que nós não recebemos nada se do alto não nos for concedido. E nós, independente se nós estamos nos reunindo agora através de uma transmissão, através em casa, nós ainda continuamos com as nossas responsabilidades administrativas para com as pessoas, para com a sociedade. Então é muito importante que nós venhamos a continuar com todos os nossos hábitos, com todos os nossos princípios. E dizimar e ofertar é um desses princípios. Se você também abrir lá em Lucas, no capítulo 8, fala daquelas mulheres que acompanhavam o Senhor Jesus por onde Ele caminhava e também sustentavam com os seus bens. Por que elas sustentavam o Senhor com os seus bens? Porque existia essa necessidade para com as pessoas. Então, que você venha, se você olhar no nosso Facebook, no nosso Instagram, vai ter lá a nossa conta, como você pode contribuir para que a gente venha continuar honrando os nossos compromissos com as pessoas, honrando os nossos compromissos, igual eu falo, repito, independente se a igreja está aberta nesse momento ou não, os nossos compromissos continuam. Então nós precisamos honrar todos esses compromissos. Eu já peço, desde já, para o Senhor que Ele continue abençoando a sua casa, que Ele continue sustentando o seu lar, que Ele continue prosperando a sua vida, prosperando a sua casa, o seu trabalho, os seus negócios, que esse Deus que nós lemos, que dá a semente, Ele venha continuar dando essa semente no seu lar, que Ele venha continuar multiplicando essa semente. Nós precisamos entender que somos administradores dos bens do Senhor, nós somos os mordomos dEle. Então, que nós venhamos continuar honrando e tendo esses princípios, que nós louvamos ao Senhor pela vida de cada pessoa que pode contribuir, e nós sempre oramos para aquelas pessoas que por algum motivo não possam ali contribuir, que o Senhor venha suprir as necessidades, que o Senhor venha também nos usar como igreja para abençoar essas pessoas, para alcançar essas pessoas, porque nós sabemos que nós somos um só corpo onde Cristo é o cabeça. Então que você procure as nossas contas, entre nas nossas redes sociais e entre em contato conosco se necessário, para que você possa continuar fazendo a sua contribuição, para que nós possamos também, agora através dessa necessidade, nós temos que investir em equipamentos também melhores para sempre estar proporcionando algo melhor para você. E tudo isso nós contamos com a colaboração de vocês. E eu vou pedir também para que no final disso, quando essa transmissão, ou aí se você puder já na sua casa, você tirar uma selfie aí com a sua família reunida aí na sua casa, marca a nossa igreja lá, marca Lagoinha Sorocaba, coloca uma hashtag lá, Lagoinha Sorocaba Online, para que a gente possa ver você aí se reunindo na sua casa, você com a sua família, para que a gente possa também estar divulgando isso. Não, a intenção dessa divulgação é para que as pessoas possam ver que, dependente de tudo que está acontecendo, nós ainda nos reunimos para adorar o nome do Senhor. Nós continuamos nos reunindo para exaltar o nome dEle, porque sabemos que Ele está no controle de todas as coisas. Amém? E agora eu quero compartilhar uma palavra com você. Eu peço ao Senhor que ela toque o seu coração. Eu peço que o Senhor, que as minhas limitações aqui não venham impedir o agir do Senhor sobre você, sobre a sua vida, sobre o seu lar. Eu queria que você aí, na sua casa, abrisse a sua Bíblia aí, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Mateus, no capítulo 8, versículo 23 ao versículo 27, nós vamos ler. Olha só, na minha versão está escrito assim, ó. Entretanto, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram.
De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu sei que você já viu essa passagem, já leu essa passagem diversas vezes, deve ter ouvido diversas ministrações sobre ela. Mas ela me traz algo interessante quando eu comecei a refletir sobre esse momento atual. E uma coisa que nós precisamos, como igreja, ter. Eu sei que muitas pessoas estão acuadas, muitas pessoas estão com medo, se resguardando ali. E isso nós precisamos ter esse receio, mas nós precisamos ter algo que essa passagem nos transmite. Nós precisamos ter coragem. E é sobre coragem que eu quero falar um pouquinho hoje com vocês. O interessante é que nessa passagem, quando fala dessa tempestade, dessa fúria desse mar, se você olhar o mapa lá, se você olhar esse contexto geográfico de Israel, não é um mar, é um lago muito grande, Então muitas pessoas falam: nossa, tem possibilidade disso acontecer em um lago? Sim, existem possibilidades. Pelas condições climáticas que existem lá, isso é possível acontecer ali. No entanto, que foi relatado, não só no Evangelho de Mateus, mas se você olhar nos 3 evangelhos, de todos os milagres que Jesus fez, de tudo aquilo que Jesus fez e foi escrito na palavra, 11 deles foram escritos nos 3 evangelhos. E esse é um dos que conta nos 3 evangelhos. Então, ressaltando aí a importância que cada escritor ali, pela inspiração do Espírito Santo, teve para colocar isso em todos os evangelhos, para todo o público pelo qual eles escreveram. E é interessante que eu quero trazer aqui 3 lições que nós aprendemos com essa passagem. E a primeira delas é que nós precisamos entender que quando Jesus estava ali no barco, a palavra diz que ele estava dormindo. Os discípulos foram lá, tudo aquilo começou, aquela tempestade, o mar, o vento, e a palavra diz que os discípulos foram rapidamente acordar Jesus e ele se encontrava dormindo. E Jesus, quando ele finaliza ali, quando ele opera aquele milagre, quando ele repreende os discípulos, repreende o mar, os discípulos pegam e falam: quem é este que até o mar, até o vento e o mar lhe obedecem? Isso mostra algo muito interessante e nos ensina esse primeiro ensinamento que eu quero trazer para nós aqui. Que Jesus tem toda a autoridade no alcance de suas mãos. Uma coisa que nós precisamos entender, gente, não só entender, mas vivenciar e confiar nisso, é que tudo está no controle do Senhor. Isso é uma coisa que nós precisamos repetir diversas vezes nesse momento, porque tem muitas pessoas ficando desesperadas, tem muitas pessoas que estão... eu entendo o receio, eu entendo a preocupação, o zelo, porém nós precisamos entender isso que nós estamos repetindo aqui incansavelmente, que Jesus está no controle de todas as coisas. Eles foram aqui pegos por eventos da natureza ali e ficaram com medo, e Jesus estava diante de todo aquele medo, daquela preocupação, Jesus estava dormindo. E quando Jesus fala assim para ele: homens de pequena fé, ele está usando um termo que você já viu, se você olhar na palavra, Jesus fala isso mais de uma vez, ele fala diversas vezes esse termo, homens de pequena fé, mas nesse contexto é como se ele estivesse falando: vocês não caminham comigo, vocês não andam comigo diariamente, vocês não são os meus discípulos, vocês não estão vendo tudo aquilo que eu faço todos os dias, e agora vocês nessa preocupação, vocês não estão entendendo qual é o meu propósito, vocês não estão entendendo essa autoridade que eu tenho em mãos. E eles ficam ali perplexos e falam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o nosso Jesus, cara. Esse é aquele que morreu por nós. Esse é aquele que tem um controle, é ele que tem a palavra de cura, ele que tem a palavra de vida, ele que tem a palavra de restauração, ele que tem a palavra que pode mudar, que tudo aquilo que vier contra o reino, ele tem a palavra de autoridade sobre tudo isso, ele pode todas as coisas. Ele não tem o poder, ele é o poder. Nós precisamos ter essa fé, nós precisamos ter essa convicção de que sim, de que Jesus
tem todo esse poder, que Jesus tem essa autoridade. Se você olhar na grande comissão ali, Mateus 28, no finalzinho, quando ele foi ali falar para os discípulos começarem ali, ir fazer discípulos, batizar as pessoas, ele fala assim: toda autoridade me foi dada. Toda a autoridade foi dada para o nome de Jesus, nós sabemos disso. Só que nós não podemos esquecer isso. Nós não podemos negligenciar isso. Nós sabemos e temos que ter essa convicção que basta uma palavra do Senhor e você pode receber uma cura aí na sua casa. Independente do local físico, independente de onde você estiver, basta uma palavra do Senhor que tudo pode mudar. Por quê? Porque Ele pode todas as coisas. Porque toda a autoridade foi concedida a Ele, foi conferida a Ele. Ele venceu a morte. Se Ele pôde vencer a morte, Ele ressuscitar ao terceiro dia, o que pode parar o Senhor? A morte foi frustrada quando o Senhor a venceu, gente. O Senhor veio para dar vida, e vida com abundância. É isso que nós precisamos continuar crendo. Assim como os discípulos ali não estavam entendendo toda essa autoridade que estava sobre Jesus, que até sobre eventos da natureza Ele tinha o controle. E nós precisamos entender isso, que o Senhor tem esse controle. Se nós somos criados à imagem dEle, Ele é o exemplo de perfeição, por isso que fomos criados à imagem dEle. Ele era o melhor exemplo ali, Ele que tinha perfeição, tudo estava sobre Ele, por isso fomos criados à imagem dEle, mas sabemos que o pecado tirou isso de nós, mas não tirou dEle. Pode ter tirado o nosso contato com o Senhor, pode ter interrompido o nosso relacionamento com Ele, que foi necessário se esvaziar da sua glória, caminhar por essa terra aqui, passar por aquilo que passou e morrer, mas vencer a morte e tomar novamente toda a autoridade e poder. Então é isso que nós precisamos ter convicção. Muitas vezes nós somos questionados sobre a nossa fé, somos questionados sobre as nossas convicções, sobre aquilo que cremos, sobre aquilo que acreditamos. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós não temos respostas. E às vezes quando você não tem resposta, você se frustra. Quando você não tem resposta ali, quando você tem dúvida, você às vezes se sente culpado por isso. Mas uma coisa que eu quero falar, e você tem que colocar isso no seu coração, é que o nosso relacionamento com Jesus não é uma questão de crença ou de doutrina, é uma postura de confiança no poder e na autoridade de Jesus. Porque muitas vezes vão existir mais perguntas do que respostas. Muitas vezes você vai ter, às vezes, dúvidas e não vai ter uma resposta, mas não é isso que vai ditar o seu relacionamento com o Senhor. A própria palavra diz que as coisas encobertas são para o Senhor e as reveladas são para nós. Então, sobre muitas coisas, nós não vamos ter as respostas e vamos continuar em dúvidas. Mas não é isso que não é isso que mantém o nosso relacionamento com o Senhor. O nosso relacionamento com o Senhor deve ser mantido na confiança de quem Ele é, na convicção de quem Ele é, de que sim, Ele é Cristo, Senhor e Salvador. Ele é o Messias, aquele que havia de vir, aquele que veio, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, aquele que foi assunto aos céus, aquele que veio o Espírito Santo para viver dentro de nós. E por esse motivo, independente do lugar, nós somos uma só igreja, porque estamos ligados por um só Espírito que nos une como corpo, onde Cristo é o cabeça. E o interessante é que no versículo 25, os discípulos ali vão acordar Jesus em meio à tempestade. E ainda mais interessante é que o Senhor acorda, você pode imaginar a cena aí do Senhor acordando ali no barco, os discípulos desesperados vão lá correndo, acordam Jesus. E Jesus deve ter perguntado: o que está acontecendo? O que foi? Por que vocês me acordaram aqui? E aí ele vai, e quando os discípulos falam, o Senhor esboça uma reação interessante. Ele não sai correndo e não vai lá repreender o mar e o vento. Primeiro ele repreende quem? Os discípulos, cara. É como se, vocês me acordaram para isso? Vocês não estão entendendo? E aí Jesus vem e coloca essa repreensão nos discípulos, porque é como se eles estivessem caminhando ali, olhando Jesus, vendo Jesus, esperaram tanto esse Messias que havia de vir. E quando eles caminham com Ele, eu acho que a glória era tanto, os acontecimentos eram tantos ali e tão grande, que eles não conseguem compreender tudo isso, não conseguem digerir tudo isso de uma vez e ficam meio perdidos. Esquece que quem está no barco é Jesus, cara. Então uma coisa que nós precisamos entender e viver é essa fé, essa confiança de quem Deus é.
Porque independente do momento, independente da situação, independente da pandemia, independente da adversidade, independente dos tempos ruins, independente de uma crise, independente de todas as coisas, você precisa crer e confiar que Jesus está no barco, cara. Que é Ele que está no barco, é Ele que está na sua casa, Ele que está na sua família, Ele que caminha com você, Ele que está junto contigo. Na situação você tem essa plena convicção. Por isso que Jesus primeiramente, Ele vem ali e repreende os discípulos, fala: vocês não estão vendo, sou eu que estou aqui, sou eu. E aí o vento continua lá, imagina o vento continuando, o barco balançando, e Jesus ali repreendendo os discípulos. E eu acho que eles, se não sabia se eles ficavam com medo da repreensão de Jesus ou se da tempestade, e eles ficam ali e depois entendem e começam a compreender e começam a ficar perplexos e se perguntam: por quem é este que até o mar obedece? Eles conseguem ver essa autoridade que está sobre Jesus e começam ali a ver que Jesus estava no barco, e Ele no barco pode trazer a calmaria, e Ele traz a bonança, porque a palavra nos diz, nós lemos, que quando Jesus repreendeu o mar ali, quando Jesus repreendeu o vento, a palavra diz: e fez completa bonança. Não parou só o vento, não fez completa bonança, tudo convergiu. Eu imagino na minha mente, assim, às vezes eu fico tentando ilustrar a palavra na minha mente. Eu imagino aquele céu, quando está aquela chuva muito forte, você vê o céu todo aquele cinza escuro, trovoada, chuva e vento. Eu não sei como você imagina isso, mas eu imagino depois as águas calmas, o céu se abrindo, o sol apontando ali, e eles olhando e falando assim: uau, o que está acontecendo aqui, cara? Como que isso aconteceu? Quem é esse que está aqui no barco? Olha tudo isso que ele fez. Estavam caminhando ali diariamente com Jesus e não conseguiam ver, os olhos ainda estavam, parece que fechados sobre a grandeza de quem Ele era. E isso, eu faço uma analogia para nós hoje. Quantas vezes nós não caminhamos? Quantas vezes nós não andamos no nosso dia a dia? Olhamos para as situações e nos achamos com medo, e nos achamos perdidos, e nos achamos sem saída, sem saber para onde ir, e nos esquecemos de que quem está no barco é o nosso Jesus, cara. Isso você não pode esquecer de forma alguma. Por isso que eu falo, não é as suas explicações que vão manter o seu relacionamento com Jesus. Seu relacionamento com Jesus, ele é nessa postura diária de confiança em quem Ele é, em tendo convicção todos os dias que, independente de onde você estiver, independente da situação, Ele continua sendo o grande eu sou, cara. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Médico dos médicos, independente, Ele continua sendo quem Ele é, cara. Ele é o eu sou, cara. É isso, é essa convicção que nós precisamos ter diariamente, para que as coisas, as adversidades dessa vida não venham interromper essa vida que Ele veio nos trazer. E nós sabemos, a palavra do próprio Jesus diz, Ele falou: no mundo tereis aflições, cara. Mas Ele não parou por aí, o versículo não para por aí, fala: mas porém, entretanto, todavia, contudo, tende bom ânimo. Ele sabia das adversidades, Ele sabia das coisas ruins que poderiam acontecer, das vezes das doenças que poderiam pegar, das pandemias que poderiam acontecer. Isso tudo são aflições que vêm nas nossas vidas, muitas vezes tentando nos abater, e o inimigo usa tudo isso para que você cada dia mais se esfrie, para cada dia você tenha menos convicção de quem Jesus é. E ele fica colocando na sua mente que isso está fora do controle, isso perdeu o controle. E nós acabamos vendo tantas notícias, tantas pessoas postando o caos, e a gente entra na onda do caos, a gente começa a entrar na onda de que, é verdade, está fora do controle, e agora o que está acontecendo? Esquecemos de que Jesus está no barco, Ele tem o controle de todas essas coisas, cara. A gente não pode se esquecer disso de forma alguma, porque não, o inimigo vai minar a sua mente. O inimigo minando a sua mente, você contamina as pessoas que estão do seu lado. Se você aí é o sacerdote do lar, se você é a pessoa que na sua casa tem a opinião expressiva, você é contaminado, você começa a contaminar e tirar a fé das pessoas que caminham com você, você começa a tirar a fé das pessoas que estão do seu lado, das pessoas que trabalham contigo. E você, ao invés de levar uma palavra de vida, você fica levando uma palavra de caos, uma palavra de morte, sendo que Jesus veio trazer vida e vida com abundância, cara.
Nós precisamos ter esse entendimento, precisamos lembrar disso todos os dias. Senhor, obrigado. Uma coisa que Ele também nos ensina, e que eu quero passar aqui, é o terceiro ponto que eu quero colocar. Quando nós nos colocamos em dúvida, quando colocam a nossa fé em dúvida, e muitas vezes nós não temos a explicação, e muita gente acha que o oposto da fé, o contrário da fé, é a dúvida. Mas eu falei aqui, nós vamos ter dúvidas, às vezes mais perguntas, mais dúvidas do que resposta. Por quê? Porque as coisas encobertas estão para o Senhor. Eu sempre brinco, eu falo que eu tenho uma listinha de perguntas para quando eu chegar, para quando eu me encontrar com o Pai, eu falei: Pai, senta comigo aqui 5 minutos que eu preciso tirar algumas dúvidas que eu sempre tive. E não é isso que vai ditar o meu relacionamento com Ele. Não é essas minhas dúvidas que vão me afastar dEle. Não é isso que vai deixar o meu relacionamento com Ele esfriar. O oposto da fé é o medo. Os discípulos foram acordar Jesus não porque eles tinham dúvidas, porque eles tiveram medo. E quantas vezes nós não deixamos o medo tomar conta da gente? Quantas vezes você não fica desesperado pelas situações que estão acontecendo? Quantas vezes o medo não toma conta de você? Ainda mais numa situação que estamos vivendo, todo mundo aí com uma liberdade dentro de casa. Eu moro num prédio, num apartamento, e eu não posso usar nada que o condomínio tem. Eu fico com meu filho lá, eu, minha esposa, 24 horas com o Tom lá dentro, sendo que tem um parquinho lá embaixo, sendo que tem um playground lá embaixo, sendo que tem alguns itens de lazer para ele usar, e nós temos que ficar ali dentro de casa. Às vezes você está numa liberdade dentro da sua casa. Muitas vezes por isso você começa a ter medo. Você começa a ter medo, aonde isso vai parar, o que vai acontecer, meu Deus, eu não sei o dia de amanhã. E às vezes você está com todo esse medo e ainda tem que ir trabalhar, porque às vezes você trabalha na saúde, você trabalha na segurança pública, você trabalha em locais, em lugares que não podem parar de forma alguma, porque senão o caos é instaurado. E aí você tem que trabalhar e você vai com medo, você vai com receio, e isso toma conta de você. Isso toma conta de quem você é, e você perde essa confiança no Senhor. Você esquece, o inimigo tira isso da sua mente, ele rouba essa convicção que você tem de que Cristo é o Senhor dos senhores, de que Ele tem autoridade, Ele tira isso de você, e você começa a ficar com medo, e o medo vai esfriando a sua fé. Então não é a dúvida, não é às vezes a falta de explicação, não é os porquês da vida, não é isso que vai abater o seu relacionamento com Ele. Muito pelo contrário, às vezes isso pode fortalecer o seu relacionamento com Ele. Por quê? Porque o Senhor te chamou para um relacionamento de fé, não um relacionamento de razão. Porque se fosse A mais B é igual, Deus existe, seria muito fácil, seria razão, não seria fé. E o Senhor te chama para um relacionamento de fé. E uma fé sem medo. Uma fé com coragem de enfrentar as adversidades do dia. Uma fé sabendo que no mundo vai ter aflições, mas que você vai levantar de manhã com essa convicção de quem o Senhor é, de quem Ele é, o que Ele fez por nós, dessa convicção que Ele morreu por nós, está vivo dentro de nós, e você com essa coragem, sem medo, e nessa confiança você vai acordar todos os dias de manhã e caminhar para o seu dia a dia, e continuar levando uma palavra de esperança, uma palavra de vida, uma palavra de revitalização das energias para as pessoas, que elas possam voltar a confiar e acreditar que isso é um momento, mas que o Senhor está no controle de todas as coisas. O medo, ele não é negligenciar. Eu não estou falando que você tem que ter coragem de sair aí negligenciando tudo aquilo que está sendo colocado como requisitos, às vezes como recomendações pela Organização Mundial de Saúde, por isso, pela prefeitura da sua cidade, pelo governo. Não é negligenciar isso. É você esquecer que Jesus está no controle de todas as coisas. É isso que você não pode ter. Você não pode se acovardar nesse sentido. Você não pode propagar o caos, porque o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Então, quando você for propagar algo, quando você for liberar uma palavra para alguém, quando você for comentar com alguém, comente palavras de vida, cara. Comente palavras que vão edificar aquela pessoa, que vão fortalecer aquela pessoa, sabendo que Jesus está no controle, que independente das situações, Ele está nos ensinando algo. Começa a aprender aquilo que o Senhor está ensinando. Às vezes você está passando por isso, e às vezes nunca teve oportunidade de ficar reunido com a sua família, e ao invés disso você fica postando coisas do caos, em vez de estar sentado com seu filho, com a sua esposa, ali em volta na mesa, brincando, sentar no chão. Quanto tempo pais não sentam no chão para brincar com seus filhos?
Quanto tempo, às vezes, há quanto tempo, marido e uma esposa não sentam juntos no sofá para ver alguma coisa, para ver um filme? Porque o mundo não deixa, a rotina atrapalha, os negócios, o comércio, o trabalho, a correria, os estudos não permitem mais isso. E agora que você está tendo essa oportunidade, você começa a levar uma palavra de causa, uma palavra de medo, ao invés de levar uma palavra de fortalecimento dos lares, da família, dos princípios, dos valores que o Senhor nos deixou. Eu quero que você entenda isso nessa noite, que Jesus está no controle de todas as coisas, independente das circunstâncias, independente de tudo que está acontecendo, Ele continua sendo Deus. Ele é o Senhor de todos nós, Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o cabeça da igreja, Ele que tem a vida, Ele que tem a palavra de autoridade. Não se esqueça disso. Não se esqueça que a sua fé não é baseada em dúvidas, em explicações, que a sua fé tem que ser baseada na confiança de quem Ele é, acreditando, lembrando disso todos os dias, não deixando que nada venha te abalar, não deixando que as circunstâncias contrárias, as circunstâncias negativas venham roubar essa sua convicção de quem o Senhor é. E eu quero que você também fique nessa noite, entenda que o contrário, que o oposto da fé não são as dúvidas, mas sim o medo que você pode ter, porque o medo tira essa sua convicção. Quando você ora com uma pessoa, você tem medo às vezes que nada aconteça, você tem medo de alguma coisa, mas não tenha medo, simplesmente confie no Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na sua casa, no Salmo 46. E antes de eu orar, eu quero ler esse Salmo com você, para que você venha lembrar de quem é o Senhor. Salmo de número 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos. Embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus faça lã de lutar. Saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos é o nosso refúgio. Eu não sei o que você tem passado nesses dias. Eu não sei o medo que muitas vezes está dominando o seu coração, o medo que está aprisionando você e está fazendo você perder a sua fé. Mas eu queria orar por você nessa noite. Eu não sei se você nos assistindo aí estava perdido nessa caminhada com o Senhor, desacreditando, esquecendo, você por algum motivo às vezes deixou minar essa semente na sua mente de que isso não é verdade, que o Senhor não está no controle. Eu espero que o Espírito Santo, através dessa palavra, tenha tocado o seu coração, que você venha ser tocado por Ele, e Ele venha trazer as convicções de volta no seu coração, para que você volte a acreditar, para que você volte a ter essa coragem, volte a ter essa esperança nele. E eu queria orar por você. Então, se você, na sua casa, estava distante desses caminhos, às vezes você está com alguém aí, está numa casa, está assistindo, às vezes você nem conhecia esse Jesus que foi falado, às vezes você nem tinha essa fé de que nós estamos falando aí, e assim mesmo o Espírito Santo tocou no seu coração e você quer entender mais quem é esse Jesus. Então eu quero orar por você. Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por essa palavra lançada que falou primeiramente ao meu coração, e o Senhor está me dando a oportunidade de fazer com que ela se propague, ó Pai, por muitas casas, Pai, por muitos corações. Eu peço que o Teu Espírito Santo venha tocar, ó Pai, em cada mente, em cada coração, que essa palavra seja uma semente, ó Pai, uma semente lançada, e cada coração alcançado seja um solo fértil, onde essa semente venha germinar, venha dar frutos, ó Pai, venha crescer, ó Deus, e que através de cada vida que isso possa se espalhar ainda mais, ó Deus. Que o Senhor traga de volta a coragem, Pai, daquele que estava desacreditado, Pai, daquele que não conhece o Senhor ainda, que
que o Senhor possa proporcionar uma experiência única, Pai, nessa vida, Pai, entrando nesse coração, Pai, que ele possa sentir um amor ali dentro dele que ele jamais sentiu, Pai, que é o amor do Senhor através do Teu Espírito Santo, Pai. Então que o Senhor possa tocar em cada vida, que o Senhor possa tocar em cada coração, que o Senhor possa entrar em cada casa, Pai, e que eles possam ser visitados pelo Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós vamos terminar com uma canção e eu peço que você continue, que você também, junto com a sua família, que você louve. Eu agradeço você por ter investido esse tempo, mesmo longe, mesmo distante. Nós aqui podemos ficar juntos como igreja. Você sempre vai à igreja, mas hoje a igreja foi até você através das redes sociais. Que você seja abençoado com o amor de Deus, que a graça do seu Filho Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. O Senhor abençoe, uma excelente semana, você aí na sua casa, em nome de Jesus. Tu não me deixarás jamais.